Nós pedimos desculpa um pouco pelo atraso, mas é porque em homenagem ao Dia do Gestor Governamental e de entrega de certificado do mérito legislativo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene extraordinária em homenagem ao Dia do Gestor Governamental e de entrega de certificado do mérito legislativo, conforme requerimento número 165, de minha autoria. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Meus queridos amigos, gestores, esta noite vamos homenagear homens e mulheres que destacaram e se destacam no aprimoramento da administração pública do Poder Executivo Estadual. Decidi realizar nesta homenagem ao Dia do Gestor Governamental por duas razões principais. Primeiro, pela amizade que construí com esses homens e mulheres admiráveis ao longo dos últimos 6 anos. Na oportunidade, já conheci e nutria um relacionamento com alguns membros da carreira que sempre tiveram pessoas em posição de destaque na administração estadual, mesmo sem saber que se tratavam de servidores de carreira e muito menos da mesma carreira. Foi uma grata surpresa saber que estaria andando ao lado desses servidores e que agora posso dizer desses amigos. Segundo, pela importância dessa categoria no desenvolvimento e implementação de políticas públicas de grande destaque. Ao iniciar a minha caminhada ao lado desses servidores, passei a conhecer melhor cada um e cada uma e ver como a sua atuação é diferenciada. Essa atuação brilhante torna menos difícil o trabalho de buscar a valorização de vocês, pois sempre que damos nomes aos gestores, eles são reconhecidos pela sua alta admiração estadual e referência em inovação e entregas de qualidade para os secretários e para o próprio governador. Isso eu pude testemunhar em várias vezes, em muitas ações como secretário de governo, aonde nós podíamos, em algumas dificuldades, acionar os gestores e, obviamente, as soluções surgiam com muita facilidade. Então, a gente pode também presenciar isso. Fui autor da lei de 19.929/2017, que alterou o plano de cargos e vencimentos da categoria. Naquela época, o salário dos gestores estava bastante defasado, inclusive havia uma diferenciação entre os colegas, que haviam entrado no mesmo concurso. Fizemos um trabalho hércules para conseguir a criação para que aquele plano fosse aprovado. Haviam pessoas trabalhando contra, o prazo estava vencendo, mas conseguimos driblar os adversários e até estender o prazo de apresentação do projeto.
em uma interlocução ao pé do ouvido do antigo presidente da Assembleia. O esforço valeu a pena e no dia 21 de dezembro de 2017 conseguimos aprovar a lei em segunda votação do projeto de lei. Lembro que o auditório da antiga sede estava lotado de gestores. Todos traziam faixas de apoio aos deputados e, de maneira muito respeitosa e ordeira, se fizeram presentes, demonstrando maturidade e união como categoria. Eu disse naquela época que não basta a gente sonhar sozinho. Quando a gente sonha juntos, o sonho se torna realidade. E ali nós sentimos a unidade dos gestores. E, obviamente, também, naquele momento, foi feito pedidos para que se mantivesse essa unidade em favor da categoria. Lutas temos todos os dias. E acho que a valorização dessas categorias e outras que sempre estão pleiteando esses espaços, a união é a forma mais forte de se brigar em unidade. Hoje posso dizer que nossa história está somente no começo. Temos muitas histórias para fazer e muitos desafios para superar. Conto com o apoio de todos, assim como vocês podem contar sempre com o meu. O meu gabinete é uma extensão do Sindigestor e uma extensão de cada um e da família de vocês. Vamos ser parceiros. Sempre que precisarem, busquem o apoio necessário nesse amigo que vos fala aqui nessa hora. E aqui quero dizer que a gente também, no parlamento, não faz sozinho. Muitos aqui têm outros amigos, outros parlamentares. Que nós possamos, em respeito, trabalhar também com os outros parlamentares. Eu não realizei aquela votação sozinho, nós fizemos a 4 mãos. E se não tivéssemos, naquela época, o apoio do presidente Zé Witt, para postergar mais uma sessão, nós não teríamos conseguido aquela votação. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês, todos têm a plena liberdade de trabalhar e ajudar qualquer candidato. Obviamente, também, ninguém chega sozinho. E, nesse sentido, coloco o meu nome à disposição dos gestores para trabalhar com seriedade, comprometimento, verdade, lealdade para com essa categoria. Tenho feito ao longo dos meus anos esse trabalho. Vocês são diferentes. Eu sempre, quando estou em conversas com o Hugo, com toda a diretoria do Sindigestor, e quando estou em reuniões ou com a secretária da Economia ou com o governador, eu enalteço o papel do gestor. E aí eu coloco sempre um desenho para o governador ou para a secretária de Economia, uma pirâmide. Coloco o governador, coloco os secretários, e hoje nós temos a honra de ter um secretário aqui, né, o Hélio como secretário, e aí depois dessas categorias tão importantes do governo, a primeira pessoa que tem que vir é o gestor. Não é procuradoria, não é Segplan, não, são gestores. Porque vocês pensam o governo para o governador. Vocês dão suporte para o governador. Vocês estão ao lado do governador. E o governador tem que acertar as suas políticas. Porque se ele não estiver bem amparado nas gerências, nas superintendências, obviamente o governo não vai bem. Todos são importantes, mas quem é gestor, quem pensa governo e que dá proteção para o governador, nessa pirâmide que eu desenho na minha vida, que eu imagino como político, eu tenho certeza que os gestores são os mais importantes. E é nesse sentido que eu sempre estarei defendendo, advogando para vocês, gestores, no governo. Tenho convicção disso. E não falo aqui para fazer política, falo com sentimento da importância que vocês têm para um governo quando está exercendo um mandato como governador do Estado. Então, a vocês o meu abraço, o meu reconhecimento a essas homenagens que alguns receberão, que às vezes passam despercebidos de trás de uma mesa, elaborando políticas que fazem uma economia de milhões para o governo. Políticas que farão toda uma diferença para uma boa prestação de serviço. O gestor é isso. Pensa governo, executa ações para que o governo vá bem. Então, eu quero aqui, a aqueles que serão homenageados, uma homenagem singela, mas um reconhecimento. Uma forma que nós discutimos com o Hugo e com toda a categoria do sindicato, essa homenagem aqui hoje. Então, obrigado a todos que estão aqui, porque estão sendo homenageados, e os outros que vieram prestigiar, mas o mais importante, contem com o deputado Francisco Oliveira em qualquer situação para ser parceiro, amigo, leal e defender os interesses de vocês acima dos meus interesses. Então,
eu quero aqui deixar o meu abraço a cada um de vocês nessa noite. Nesse momento, eu concedo a palavra ao presidente do Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás, Hugo Codinho. Boa noite, meus amigos. Boa noite, deputado Francisco Oliveira, um grande amigo também da nossa categoria. Essa homenagem foi feita a pedido do deputado, inclusive, quando eu fui convidá-lo para nosso aniversário de 20 anos. 20 anos? Não, temos que fazer algo grande para homenagear os gestores. Muito obrigado. E boa noite, doutor Wellington, nosso gestor, secretário-gestor, que hoje cumpre a dupla função, talvez até tripla, né, de representar o governador, representar a si mesmo e representar os homenageados. Meus amigos, eu queria começar essa fala conversando inicialmente com 6 famílias. Conversando primeiro com a família do João Pereira. O Bruno se encontra? Eu não conheço ele ainda. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o João Pereira, mas, assim, todas as referências que eu tenho dele é de um profissional comprometido, de um profissional dedicado, de um profissional de resultados e, principalmente, de uma pessoa honesta e uma pessoa de muito boa índole. E, em nome de toda a categoria, eu lamento muito a partida dele. Assim também como eu lamento a partida do Luiz Angrisani. O José Laércio, o irmão dele, está presente. Bom, eu tive o cuidado de, antes dessa homenagem, voltar o nosso grupo do Telegram há quase um ano atrás, e eu pude rever o quanto os gestores acompanharam, o quanto os gestores torceram e o quanto os gestores oraram pelo Luiz. Mas, infelizmente, a doença foi impiedosa. E eu queria deixar aqui claro o quanto o Luiz era querido por todos. Lidiane, a partida de João Paulo foi muito abrupta e ainda é muito recente. Nós entendemos o quanto a família ainda está sensibilizada com isso. E por isso eu te agradeço, porque com a sua presença aqui, você nos dá a oportunidade de, nessa homenagem, fazer uma despedida para esse nosso colega. Por favor, leve aos familiares, em especial a Fernanda, o nosso respeito e o nosso carinho. Lúcia, a irmã da Maria do Carmo, a irmã da Neném. Lúcia, a sua irmã foi uma pessoa muito importante para mim, pessoalmente falando. Nós entramos no concurso junto, nós fomos para o mesmo órgão juntos, nós trabalhamos na mesma gerência, nós trabalhamos mesa lado a lado e participávamos da mesma equipe, eu, ela e Nadime. E a Maria era aquela pessoa de sorriso fácil, de comentários extremamente ácidos e deliciosos. A Maria era uma pessoa fantástica. Nos distanciamos um pouco por questões de trabalho. Eu fui para a área de planejamento, ela foi para a área de pesquisa, para a FAPEG. E ainda assim, há pouco tempo, eu tive uma oportunidade muito boa de estar com ela quando participei do planejamento estratégico da FAPEG. E assim, Lúcia, eu queria muito ter dito e não disse, mas queria muito ter dito a ela. Mas a Maria, essa convivência com a Maria foi muito importante para mim. Da mesma forma que eu entrei no Estado e fui trabalhar com a Maria, eu também fui trabalhar com o Miller, com o Antônio Miller. Passamos no mesmo concurso, fomos para o mesmo órgão, e no caso do Miller, passamos inclusive com a mesma pontuação. O Miller foi colega de concurso, foi colega de futebol, onde eu e ele disputávamos a posição de piores jogadores do time, com extrema certeza. Eu até acho que o pessoal mudou o horário da pelada justamente para que a gente não pudesse participar. E depois, mais à frente, tive a oportunidade de trabalhar juntamente com o Miller na gerência de educação ambiental. O Miller era aquela pessoa de uma risada escandalosa que enchia a sala. Mas, contrastando com isso, é de uma perspicácia aos detalhes ímpar. E, Eliane, eu vou roubar uma frase sua.
O Miller fazia o que queria para ser feliz. E eu queria muito ter dito isso para ele em vida e não disse, mas eu aprendi demais com o Miller, mesmo que ele não soubesse que estava me ensinando. E o Eudenísio. Nossa, é difícil falar do Eudenísio, porque acho que a gente precisa de 20 homenagens e homenagear o Eudenísio todo ano para poder demonstrar a importância que ele teve para a nossa categoria. O Eudenísio foi um grande líder. Só que, muito mais que isso, ele era um exemplo de conduta, de comprometimento e de caráter. Eu falo que era muito fácil entender o que você deveria fazer. Era só você ver o que o Eudenísio estava fazendo e ir atrás. Terezinha, várias vezes eu vi o Eudenísio na função que eu estou hoje e eu brincava com os colegas. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. O Eudenísio era mais que um colega, era mais que um líder. O Eudenísio era um farol que inspirava e conduzia todos os gestores aos rumos que a categoria deveria servir. E é nesse espírito que eu quero me direcionar agora a todos vocês. E não se preocupem que eu não vou citar todos nominalmente agora. Vocês são os homenageados de hoje. E não sei se todos sabem, mas vocês foram convidados a receber essa homenagem, vocês foram selecionados por seus pares. Então, dessa vez, não teve gestor de recursos naturais falando qual era o melhor gestor de tecnologia de informação, não teve gestor jurídico falando qual era o melhor gestor público. Nós fizemos questão de juntar o fórum de permanentes de gestores governamentais e pedir que cada cargo falasse, dentre os seus, qual é o que está desempenhando os melhores trabalhos. E não só desempenhando os melhores trabalhos, não só por ser o mais amigável, não só por ser o mais popular entre os amigos, mas principalmente quem está desenvolvendo e está entregando os melhores produtos. Quem está sendo o gestor a quem os demais devem seguir. E assim, hoje vocês serão chamados aqui pelos seus nomes, mas eu tenho certeza que se o cerimonial, ao invés de chamar o nome de vocês, começasse a chamar Mães de Goiás, Bioinsumos, Gestão do Patrimônio Imobiliário, ICMS Ecológico, Escola de Governo, Complice e tantos outros, eu tenho certeza que cada um de vocês saberia quem está sendo chamado. Porque vocês já assumiram um tamanho que a trajetória de vocês, a trajetória pessoal de vocês, já se confunde com seus próprios legados. Meus colegas, é nesse sentido que vocês estão aqui, não só para receber uma homenagem, vocês estão aqui para receber uma responsabilidade. Porque hoje vocês são os novos estandartes dos seus cargos. Vocês são os novos faróis da nossa categoria. São vocês, olhando para vocês que os novos gestores que estão entrando devem olhar e falar, eu quero ser como aqueles lá quando eu crescer. É uma responsabilidade muito grande e eu sei que vocês conseguem porque eu vejo o fruto do trabalho de vocês. Essa homenagem a cada um de vocês é muito merecida. Meus parabéns e muito obrigado por fazer parte desse trabalho junto conosco. Parabenizar o Hugo, né, pelas palavras, né, sempre comedido. E fazer aqui também alguns reconhecimentos, né, da importância desse momento também para os gestores de toda a categoria. E aqui eu quero fazer uma menção ao governador Ronaldo Caiado pelo sentimento que ele tem para com os gestores. E muito mais do que uma fala, eu quero fazer um depoimento de confiança. Ele, quando a gente trata dos gestores, ele é extremamente profissional e tem muito vínculo com os gestores. Não só de valorização, mas muito mais do que isso, de confiança. E é nesse sentido que eu quero aqui pedir a vocês esse voto de confiança, para que nós possamos juntos construir esse amanhã melhor para os gestores, para que nós possamos, na confiança, no sentimento, podermos caminhar
nesse sentimento de respeito e, obviamente, de esperança. Esperança de valorização da carreira, esperança de dias melhores, e aqui eu quero dar não só meu testemunho, mas, obviamente, pedir a confiança, porque, como eu disse, a gente não sonha sozinho, né? Eu tenho certeza que sonhar junto com o Ronaldo Caiado, eu tenho a plena e absoluta convicção que eu terei o respaldo necessário para lutar e lutar por vocês em qualquer circunstância. Então, aqui eu quero fazer esse reconhecimento. Eu quero registrar aqui alguns amigos que eu vou citar, né? Está ali o nosso Rogério, parceiro, mas eu quero citar alguns que eu já conhecia antes de conhecer a própria categoria. Vou citar alguns para não passar em branco. Obviamente, eu estou vendo tantos rostos conhecidos aqui que eu não vou falar, né? Mas eu quero aqui falar no Gilson, que me apresentou a categoria, o João, a Valéria, o Vadson, o Eduardo, o Nilo, o Caio, a Janine. Em nome desses, eu queria abraçar cada um de vocês, porque foram os primeiros, o que eu tive a oportunidade de falar sobre o Cine Gestor, conhecer a categoria, e, obviamente, depois deles foram tantos outros, né, que estão aqui, mas eu quero abraçar cada um de vocês com o respeito e a confiança, né, no papel que a gente tem como parlamentar, obviamente, de defender essas categorias. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso querido gestor, secretário, para que ele possa fazer uso da palavra em nome do governador Ronaldo Caiado, Elton, nesse momento. Boa noite. Vocês estão sérios hoje, hein? Muito sérios. Deputado Francisco de Oliveira, obrigado. Presidente Hugo, prazer revê-lo. É uma honra, é uma alegria participar dessa solenidade, encontrar vocês, né, colegas de longa data, gestossauros, alguns gestossauras, né? Minha filha disse que eu precisava falar isso aqui, né? E é verdade, com muito orgulho, né? Encontrar vocês num evento onde nós podemos agora tirar a máscara, depois desse período longo de distanciamento social. Muitos que estão aqui são meus amigos, são minhas amigas e fazem parte de uma construção de uma história coletiva. Uma história que começou lá em 2002, ainda no curso de formação. A primeira pessoa que eu encontrei no curso foi o Marcos Arriel, que está ali na plateia. Nós chegamos na busca por um sonho, né? Estávamos empolgados, ansiosos, tomados de expectativa para saber qual seria o nosso papel nesse cargo de gestor governamental. Na época disseram que era para oxigenar a máquina pública, modernizar a administração pública. Caramba, vocês lembram, né, disso aí? Já indicava uma responsabilidade absurda, né, nas nossas costas. Mas não foi fácil. Nossa chegada não foi uma festa em todos os órgãos, como geralmente acontece com as mudanças, com as novidades. Houve, sim, resistência, só que nós não desanimamos. Enfrentamos, muitos foram guerreiros e guerreiras, nos inteiramos, aprendemos rapidamente, sugerindo mudanças e nos unindo. Isso foi importante. E, em pouco tempo, já tínhamos o reconhecimento e conquistado alguns espaços. E, sim, nossa união como uma entidade classista foi fundamental, lá desde o início, para sentarmos com mais força à mesa de negociação. Por isso, aproveito para agradecer aos nossos colegas que se propuseram a doar o seu tempo e energia para defender os interesses da categoria ao longo de todos esses anos. O Edmilson Moura, primeiro presidente da Associação dos Gestores, Eudenísio Batista, o Einstein, Rogério Carneiro, que está aqui, o Eduardo Aires e agora o nosso colega Hugo Godinho. Nós sabemos que não é fácil representar a categoria dos gestores, nós somos complexos, né? Na verdade, nós somos marcados pela diversidade. Acho que essa é uma palavra mais emblemática.
Infelizmente, alguns colegas não estão aqui nessa homenagem, né? É claro, talvez por compromissos assumidos anteriormente, e outros porque Deus assim o quis, né? Antônio Carlos, Antônio Augusto Miller, João Paulo Carneiro, João Pereira Duarte, Maria Pereira do Carmo, Luiz Afonso, Angrissani e o nosso eterno presidente Eudenísio. Um amigo de todos e que representa muito do nosso sucesso como uma categoria forte e respeitada. Eles fazem e farão falta, porque contribuíram para este momento ímpar na trajetória profissional dos gestores. Hoje, podemos afirmar que desempenhamos um papel relevante na execução das políticas públicas. Acredito que nesses últimos 20 anos nunca tivemos tantos gestores e gestoras em cargos de direção, de chefia, em cargos estratégicos. Uma trajetória que começou sim em 2002, mas precisamos reconhecer, essas pessoas participaram, contribuíram para que isso acontecesse, e também precisamos reconhecer que grandes oportunidades surgiram nesse governo. Fomos convidados a contribuir desde o início, ainda na transição. Lá estávamos eu, Eudenísio, Marcos Arriel, André Góes, Rivael, entre outros, e nós colaboramos, identificamos os problemas junto com muitos de vocês, levando informações verdadeiras e consistentes, ajudando a formular propostas para o nosso Estado. Nós somos chamados porque nos pautamos pela competência técnica e por uma conduta impessoal, pois somos uma carreira de Estado. E o resultado dessa conduta isenta e transparente é o reconhecimento. Estamos em todos os escalões do governo. Secretário, subsecretárias, subsecretários, superintendentes, diretoras, diretores, gerentes, que no auge da sua maturidade, conhecimento e capacidade resolutiva entregam produtos e serviços essenciais à nossa população. Particularmente, muito me orgulho, como gestor governamental, nos meus agora 55 anos de vida, poder fazer parte do governo Ronaldo Caiado. Um governo que tem como norte a moralidade, a ética e a honestidade. Estes também são os nossos princípios basilares. E isso nos motiva, nos faz buscar sempre o equilíbrio na rotina burocrática para melhor servir ao cidadão. E quando eu falo em servir ao cidadão, este ainda é o nosso maior desafio. Continuar inovando depois de 20 anos, aprimorar e ser um diferencial na gestão pública e também nas nossas entregas. Bom, finalmente eu agradeço a minha família que está ali, a Mônica e a Sofia, pela compreensão. Não é fácil a ausência, a rotina puxada, e eu sei que muitos de vocês aqui estão vivendo esse momento, né? Nesse momento, essa vida corrida, como a minha, como a do Rogério e tantos outros aqui. Agradeço a vocês pela amizade, depois de 20 anos, e pela parceria e o espírito público. E, em nome de todos vocês, agradeço aos deputados, né, à Câmara, e mais em especial ao deputado Francisco de Oliveira, que para os íntimos, Chiquinho de Oliveira. Hoje, deputado, mas antes, como servidor público, se envolveu e nos apoiou diretamente nas demandas com o Executivo, né? Chiquinho é um profissional de articulação, de bastidores, e que terá sempre o nosso respeito e admiração. Obrigado, deputado Francisco de Oliveira, pela homenagem e pelo carinho com os gestores governamentais. Obrigado a todos, boa noite. Gente, ele falou aqui no meu ouvido, ó, bonitão.
Então deve estar ajeitado, né? Nesse momento, eu passo a palavra para o mestre de cerimônias para fazer a chamada nominal dos homenageados, o nosso grande amigo, competente e eficiente Sandro. Obrigado. Convidamos para receber o certificado do mérito legislativo das mãos do nobre deputado Francisco Oliveira, os homenageados, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Wellington Matos de Lima. Antônio Augusto Miller de Oliveira, em memória, neste ato representado pela viúva Eliane Nunes dos Santos Miller de Oliveira. Eudenísio Batista da Silva, in memoriam, neste ato representado pela viúva Terezinha Leila de Souza Batista. João Paulo Carneiro de Castro, in memoriam, neste ato representado pela senhora Lidiane Aparecida da Penha Santana. João Pereira Duarte, in memoriam, neste ato representado por seu filho Bruno Silvério Duarte. Maria Pereira do Carmo, in memoriam, neste ato representada por sua irmã Lúcia Maria Pereira. Andréia Bonanato Estrela. Ana Paula Alves de Melo.
Antônio Alan de Freitas Gonçalves. Breiner Jackson Rezende Monteiro. Cláudio José Ferreira. Cláudio Martins Correia. Dercilei Cunha de Almeida. Eduardo Henrique da Cunha. Emerson Moreira Borges. Erlon Michael de Gouveia. Fabrício Clausen Silva Pereira. Gisele Rios Monteiro de Deus Rocha. Jeane de Cássia Dias Abdala Maia. Jorge Pereira da Silva. Léo Moraes Lobo. Luciano da Costa Bandeira.
Luiz Henrique Crispim, Luísa das Graças Tomé, Marcelo Alves Pacheco, Melissa de Castro Machado, Milena Guilherme Dias, Patrícia Araújo Vieira, Rafael Lisita Júnior, Rafael Rodrigues Alves, Raimunda Almeida dos Santos Velasquez, Reginaldo Rosa da Paixão, Renato de Souza Faria, Roberta Rodrigues Costa, Rogério Bernardes Carneiro, Rúbia Érica Prado Cardoso,
Samanta Maria Martins Catem. Sidney Eusébio Mateus. Estela Mares Rusni Franco. Tatiana Lisita Ribera. Tiago Souza Cherubino. Vinícius Wagner de Souza Maia. Neste momento, convidamos o presidente dos gestores governamentais de Goiás, Hugo Godinho, para fazer a entrega do certificado de honra ao mérito pós-mortem a Luiz Afonso Angrisani, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à carreira e ao Estado de Goiás. Neste ato, representado pela senhora Alessandra Scartesini. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Francisco Oliveira, no exercício da presidência. Bem, gente, eu quero aqui, primeiramente, realmente agradecer a presença de cada um de vocês, né? A gente sabe que todos mereceriam essa homenagem, mas que se sintam agraciados, né, por aqueles que receberam. Na verdade, é um reconhecimento sincero por parte de todos aqui, a todos vocês. E, claro, é um momento importante, sim, né, para os gestores, para a carreira. E volto a dizer que a unidade de vocês, esse sentimento de valorização, ele não pode ser só do presidente do sindicato,
não só da Alessandra, da diretoria, do João, de todos aqueles que sempre trabalham, né? É sempre importante a participação, efetivamente acompanharem, participarem, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? E a gente que está no parlamento, a gente sabe o quanto é difícil as lutas, as reivindicações e principalmente as conquistas, né? Vocês não é uma categoria simples, vocês não são simples, né? E eu posso afiançar e dizer que, na minha visão, eu os vejo maior que procuradores, maiores do que muitos aí que se sentem, às vezes, mais importantes. Então, eu quero aqui fazer o meu reconhecimento, porque o papel dos gestores é de trabalho, de dedicação, e não de emperramento, de se valorizarem por alguns outros motivos. Então, o meu reconhecimento sincero a essa categoria tão importante, que são os gestores. Então, que vocês abracem a importância de vocês, porque hoje o gestor veio para ficar, o gestor veio para crescer, veio para cuidar de governo e não para dificultar governo. Então, a vocês que cuidam do governador, que cuidam dos secretários, que cuidam da boa gestão, o nosso mais sincero agradecimento, o nosso empenho e a nossa valorização sempre. Esse ano nós fizemos essa homenagem, que nós possamos, juntamente com o sindicato, caso entendam, fazer no ano que vem, do 21º, 22º, 23º, só assim, com essa união, que os gestores serão maiores e mais importantes. Então, aqui o meu sincero agradecimento pela noite, pela oportunidade, né? Então, vamos juntos, né? Vocês se abracem, se unam, para que vocês sejam do tamanho que vocês são. Hoje, se vocês ocupam esse espaço no governo, pelo reconhecimento do trabalho, é porque vocês são competentes e eficientes. E não, às vezes, por uma situação criada para que cada um esteja alocado e colocado numa secretaria para representar como até mesmo a procuradoria. Então, eu quero deixar muito claro esse posicionamento nosso aqui. A nossa luta é para os gestores e que os outros procuradores fiscais entendam que vocês são tanto quanto ou melhores do que eles. Então, eu quero aqui encerrar a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade e convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqueles que foram homenageados, se quiserem, juntamente com o Hélio, com o nosso presidente, fazer uma foto aqui à frente, né, que seria para nós um marco importante para que o sindicato possa ter isso.